Será que você teria coragem de abandonar tudo que você construiu em busca de um novo objetivo, de uma nova realização, mesmo que isso te fizesse parecer um completo de um covarde? Eu faria esse acordo. E você, Yurevich, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Essa semana eu terminei de assistir a segunda temporada de Sandman. É uma série lá da Netflix e que um dos arcos fala sobre um personagem chamado Destruição. O Destruição é uma entidade que personifica basicamente a guerra, a decadência, a ruína. Literalmente ele representa a destruição, o caos, né? Só que ele cansa de tudo isso, ele cansa de ser esse pivô das tragédias da humanidade e ele vai se sentindo culpado, ele vai carregando esse peso dos conflitos da humanidade e resolve abandonar simplesmente o cargo dele, né? Ele vai viver de arte, vai viver de contemplação, de vinho, de filosofia. Ele vai levar a vida dele que ele queria viver uma vida de arte. Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. E eu fiquei pensando como que isso tem uma certa similaridade com o que aconteceu comigo, porque eu fiquei um puta de um tempo fingindo que o meu negócio, né, aquilo que eu fazia, ainda fazia sentido para mim. Para quem não me conhece, eu tive uma agência até mais ou menos o ano passado e eu comecei esse negócio em 2017. Lá na época, eu estava saindo da faculdade, tinha ficado desempregado e apareceu essa oportunidade junto com o meu sócio, ele tinha se formado junto comigo e a gente pensou em empreender, a gente resolveu arriscar e falou, vamos tentar. Só que a ideia do negócio era ser uma consultoria que acabou meio que virando um negócio completamente diferente daquilo que a gente imaginou e acabou se tornando uma agência, né? Quando a gente menos percebeu, acabou que a gente estava com uma agência de marketing. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Só que eu sempre fui um cara de números, eu sempre fui um cara de controle, eu gosto de planilha, eu gosto de conciliar centavos, eu gosto disso, eu gosto desses detalhes. Eu gosto disso, é muito adulto. E não era isso que eu estava fazendo dentro da agência, né? É outro segmento, é outro know-how, é outra coisa. E eu fui percebendo que aquilo não significava o propósito que eu queria para minha vida. Não é nem o propósito, porque isso não é uma coisa que eu acredito muito. Não significava algo que me satisfazia, algo que me fazia feliz, sabe? Não era uma coisa que eu queria tá vivenciando. E aí, ao longo do tempo, assim, no começo você vai fazendo, você vai trabalhando, você vai tendo que ganhar dinheiro, né? Então você precisa se sustentar e para isso você vai fazendo as coisas como elas têm que ser feitas. E o negócio realmente foi crescendo. Quando eu saí da agência, a gente tinha já 5 funcionários, as coisas estavam caminhando bem. Mas eu não me sentia contente, eu não me sentia satisfeito com aquele negócio. Fica até não. E foi aí que começou a vir em mim esse sentimento de insatisfação, esse sentimento essa vontade de querer mudar, de querer pensar em outras possibilidades para a minha vida. E foi mais ou menos nos últimos anos, eu também passei por uma transformação pessoal grande, porque eu passei por uma cirurgia, acabei perdendo muito peso e pessoalmente a minha vida mudou muito. E da mesma forma como a minha vida pessoal mudou bastante, eu também sentia que podia mudar um pouco da minha vida profissional, né? Podia reencontrar um pouco mais do meu propósito profissional. E aí, meio que acabou acontecendo, então eu fui vivendo com esse sentimento foi se aflorando, até que eu decidi, foi em agosto do ano passado, eu tinha feito uma segunda cirurgia, e aí eu falei assim, quando eu voltar da cirurgia, eu não volto mais para essa empresa. E foi exatamente o que aconteceu. Tudo bem organizadinho, tá? Eu não fiz
eu não abandonei simplesmente e larguei tudo. Foi um processo conduzido, um processo organizado, mas eu tive que ter essa coragem de entender que aquilo não me representava mais e que estava na hora de mudar. Hoje, às vezes, pinta aquele sentimento, porque todo ser humano é assim, né? Falar, e se eu tivesse continuado, como que teria ido? Mesmo que o que eu esteja fazendo hoje é completamente dentro da minha realidade, é aquilo que eu gosto, eu tô aqui gravando o vídeo para essa nova empresa, porque eu gosto, é o que eu gosto de fazer, eu não fazia isso na minha empresa anterior. Então, mas assim, ser humano é louco, né? Ser humano é completamente perturbado e às vezes a gente fica com aquele sentimento do e se, né? E se eu tivesse continuado? Mas eu arrisquei e acho que foi realmente a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. E é uma coisa que eu fico reparando, hoje, né, com essa nova empresa, eu ajudo empresários a organizarem o financeiro e aí eu tenho muito contato, né, com essa visão financeira que é onde pega no calo de muito empreendedor, né? Eles muitas vezes não conseguem enxergar que você precisa desse processo de destruição, você precisa mudar completamente, às vezes, o seu negócio, às vezes a sua fonte de receita, ou às vezes você precisa tomar decisões difíceis como demitir pessoas, como cortar custo, cortar na própria carne. Só que muitos empresários não conseguem enxergar isso. E conseguir meio que se desfazer desse ego, se desfazer dessa sensação de que você precisa mudar, que você precisa transformar o seu negócio, é essencial para você conseguir sair dessa rotina que às vezes não te satisfaz mais, né? Inclusive tem uma coisa que o personagem ele fala lá durante o episódio, é que a destruição ela não significa necessariamente o fim. Ela pode significar um recomeço, ela pode significar uma nova história. Então, às vezes a gente acaba trazendo, né, esse sentimento de destruição, de mudança, como algo negativo, quando na verdade ele pode ser simplesmente às vezes uma renúncia que vai salvar a sua existência, que vai salvar a sua história, que vai que vai ser um novo recomeço para você. Então, recado, né, do que eu consegui aprender com essa segunda temporada da série é que isso, às vezes nem toda desistência é uma derrota, às vezes é só um recomeço para algo ainda melhor.